Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos realizar algumas revisões de matérias do 7º ano. Números racionais. Os números racionais são todos os números que podem ser expressos em uma forma de fração. Os números irracionais são aqueles com uma quantidade ilimitada de algarismos não periódicos e que não podem ser expressos como fração. Conjunto dos números racionais. Todo número que pode ser escrito na forma fracionária com denominador e numerador inteiro e denominador diferente de zero. Então, os números racionais são representados pela letra Q. E aqui tem alguns exemplos de números que são racionais. Menos 14 terços, que é uma fração. Menos 3,2, que é um número decimal. Menos 2, que é um número inteiro. Isso tudo faz parte dos números racionais. O que é então um número racional? E eu tenho exemplos de frações aqui. 3 terços, 1 quarto, 6 meios. Respondendo à pergunta, qualquer número que se possa representar por uma fração ou por uma razão é um número racional. Nota, razão é o mesmo que quociente, divisão. Assim, qualquer número inteiro ou fracionário é um número racional. Adição e subtração. Em muitos momentos, temos necessidade de operar com números racionais. Acompanhe a seguir uma situação que demonstra isso. Jorge foi a uma loja de esportes para montar um projeto com as crianças de seu bairro. Ele se interessou por uma corda de pular que custava R$ 29,90, por uma bola de vôlei de R$ 32,10 e por um par de luvas de goleiro que estava custando R$ 53,85. Acabou comprando a corda e o par de luvas. Ao efetuar o pagamento, Jorge deu uma cédula de R$ 100. Qual foi o troco recebido por ele? Se ele quiser levar também a bola de vôlei, receberia troco ou faltaria dinheiro? Quantos reais? Então, para responder a primeira pergunta, vamos efetuar. Qual é a primeira pergunta? Qual foi o troco recebido por ele? Eu sei que o Jorge, ele pagou com uma cédula de R$ 100. Então, vamos colocar aqui R$ 100. Se ele vai estar efetuando um pagamento, eu vou estar tirando o que eu vou estar pagando desses R$ 100. Ele falou que comprou uma corda e um par de luvas. A corda custava R$ 29,90. Então, vamos abrir um parêntese e colocar aqui R$ 29,90 mais o par de luvas, que custava R$ 53,85. Primeiramente, eu tenho que resolver o que está dentro do parêntese, ou seja, essa adição. Então, eu copio o 100, coloco o sinal de menos e resolvo essa adição. Para resolver essa adição, eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula. Então, tenho 29,90 mais 53,85. Então, observem, eu não posso resolver essa conta se ela não estiver com a vírgula embaixo da outra vírgula. Faço a adição. 0 mais 5, 5. 9 mais 8, 17, sobe 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 3, 13, sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Vírgula, embaixo de vírgula, ela cai seguindo a mesma ordem dos números de cima. Então, a resposta dessa adição que está entre parênteses é R$ 83,75. Agora, eu tenho que resolver esse 100 menos 83,75. Mais uma vez, eu vou resolver essa conta aqui no canto. A diferença é que agora eu tenho uma subtração. Como que eu consigo armar essa subtração? Eu tenho um número com vírgula e 2 casas decimais, e um número que não tem 2 casas decimais. Porém, podemos observar que a gente pode escrever esses R$ 100 com vírgula 00. Então, eu acrescento vírgula 00. E é a mesma situação da conta anterior. Eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Faço 83,75, respeitando vírgula embaixo de vírgula. Resolvendo a subtração, esse 1 vai emprestar 1 aqui e vai ficar com 0. Aqui tenho 10 agora. Ele vai emprestar 1 aqui para o lado e aqui vai ficar com 9. Empresta 1 para o lado e aqui fica 9. Empresta 1 aqui para o lado e aqui fica 9. Eu tenho 10 menos o 5, igual a 5.
9 menos o 7, 3, vírgula embaixo de vírgula, 9 menos o 3, 6, 9 menos o 8, 1. Então, R$100 menos R$ 83,75 é igual a R$ 16,35. Então, aqui eu posso responder, Jorge recebeu R$ 16,35 de troco. Agora, para responder a segunda pergunta, vamos efetuar. Qual é a segunda pergunta? Se ele quisesse levar também a bola de vôlei, receberia troco ou faltaria dinheiro? Então veja bem, ele recebeu um troco de R$ 16,35. Vamos colocar aqui, R$ 16,35. Isso daqui é positivo, porque é o dinheiro que ele tem. Vamos colocar isso em parêntese. Se ele quisesse levar essa bola de vôlei, ele teria que pagar. Ou seja, eu vou estar tirando desse dinheiro. Quanto custa a bola de vôlei? R$ 32,10. Então, eu vou estar tirando R$ 32,10. De cara, a gente já observa aqui, nessa conta, que vai faltar dinheiro. Porque se ele tem R$ 16,35 e a bola custa R$ 32,10, vai faltar dinheiro. Porém, eu vou efetuar essa conta aqui para saber quanto vai faltar. Porque vamos observar novamente a pergunta. Ela é, se ele quisesse levar também a bola de vôlei, receberia troco ou faltaria dinheiro? E ainda tem a terceira pergunta. Quantos reais? Esse R$ 32,10, ele também é positivo. Então, vamos resolver essa conta aqui. Como eu vou tratar de uma subtração, eu vou pegar um número maior e vou escrever em cima, 32,10. E vou tirar com um número menor, que é 16,35. Faço essa conta. Empresta 1, sobra 0. 10 menos 5, 5. O 2 empresta 1 aqui, sobra 1. 10 menos 3, 7, vírgula embaixo de vírgula, cai a vírgula aqui. O 3 empresta 1, sobra 2. 11 menos 6 é igual a 5. 2 menos 1 é igual a 1. Muito bem, eu descobri que é R$ 15,75 a diferença de um número para o outro. Porém, a bola de vôlei custa R$ 32,10. Ainda vai estar faltando dinheiro. Se está faltando dinheiro, eu tenho um resultado negativo, porque está faltando. Isso vai ser igual, então, a menos R$ 15,75, que está faltando para inteirar com os R$ 16,35 para eu conseguir comprar a bola de vôlei. Se Jorge comprasse também a bola de vôlei, faltariam R$ 15,75. Transformação de uma fração em número decimal. Toda fração pode ser representada por um número decimal. Para tanto, basta dividirmos o numerador pelo denominador. Exemplos: 3 décimos. Numerador é o número que está em cima. Denominador é o número que está embaixo. Então, efetuo a divisão do numerador pelo denominador, como está descrito aqui embaixo. 3 dividido por 10. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 3? 0 vezes. 0 vezes o 10... 0. 3 menos 0, 3. Quero continuar, coloco a vírgula e aumento 0. Quantas vezes o 10 cabe dentro do 30? 3 vezes. 3 vezes o 10, 30. 30 menos o 30, 0. Então, o número decimal de 3 décimos é 0,3. Outro exemplo, 1/2. Divido o numerador pelo denominador. Eu posso fazer essa conta de uma maneira direta. Eu observo aqui, se o número que eu estou dividindo for menor do que o número que está dentro da chave, eu já acrescento aqui um 0, e aumento direto um 0 aqui. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos o 10, 0. Então, o número decimal de 1/2 é 0,5. Outro exemplo, 1/3. Dividindo o numerador pelo denominador, eu tenho 0, aumento 0. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 10? 3 vezes. 3 vezes o 3, 9. 10 menos o 9, 1. Tenho a vírgula, quero continuar, aumento 0. Vai dar 3 vezes. Vai dar 9. 10 menos o 9, 1. Quero continuar. Tenho a vírgula, aumento 0, 3 vezes, vai dar 9, 10 menos o 9, 1. Eu caí numa dízima periódica. Essa conta nunca terá fim. Então, o número decimal de 1/3 é aproximadamente 0,333. E coloco esses 3 pontinhos aqui, porque é um número que nunca terá fim. Então, não é um número exato. Por isso que eu coloco o sinal de aproximado, que é esse sinal de igual com um tio em cima. O último exemplo, 4/5. Dividimos o numerador pelo denominador, temos 0, aumentamos aqui do lado. 40 dividido por 5
é igual a 8. 8 vezes o 5, 40. 40 menos 40, 0. Então, o número decimal de 4/5 é 0,8. Com base nas explicações dadas até aqui, vocês irão resolver os exercícios 1, 2 e 3. Adição e subtração de fração. A adição e subtração de frações são feitas somando-se ou subtraindo-se os numeradores, conforme a operação. Quanto aos denominadores, desde que sejam iguais, mantém a mesma base. Lembre-se que nas frações, o termo superior é o numerador e o termo inferior é o denominador. Exemplos: 8/4 mais 2/4 menos 3/4. Como eu tenho denominadores iguais, eu mantenho o denominador e resolvo os numeradores. 8 mais 2, 10. 10 menos 3, 7. Esse é o resultado final para essa adição e subtração de frações. Outro exemplo: 82 décimos menos 65 décimos mais 17 décimos. Tem os denominadores iguais, então eu apenas mantenho o meu denominador. Resolvo os numeradores. 82 menos 67 é igual a 17. 17 mais 17 é igual a 34. Esse é o resultado final para essa subtração e adição de frações. E quando os denominadores são diferentes? Quando os denominadores são diferentes, é preciso igualá-los. Isto é feito a partir do mínimo múltiplo comum, MMC, que nada mais é do que o menor número capaz de dividir outro número. Exemplo 1. 32 sétimos mais 19 oitavos menos 23 quintos. Primeiramente, para resolver essas frações com denominadores diferentes, eu vou resolver o MMC entre os seus denominadores. Então, eu vou achar o MMC entre 7, 8 e 5. Para resolver o MMC, eu vou dividir todos esses números aqui por um número em comum. Para começar a resolver o MMC, eu tenho que ver se qualquer um desses números é divisível por 2, que é o nosso primeiro número primo. Eu tenho 8, então eu vou começar dividindo tudo isso daqui por 2. 7 tem como dividir o 2 e ser uma divisão exata? Não tem, então eu apenas copio ele aqui. 8 dividido por 2, 4. O 5 também não tem como dividir e ser exato, então copio ele aqui. Ainda tem um número que dá para ser divisível por 2, então faço a divisão. Copio os números que não têm divisão exata e faço 4 dividido por 2, que é igual a 2. Copio também o 5. Ainda o 2 pode ser divisível por 2, então eu tenho 7. 2 dividido por 2 é igual a 1, e copio 5. Passo para o próximo número primo, que é o 3. 3 ele é divisível por 7 ou por 5? Não é. Então, se ele não é divisível, passo para o próximo número primo, que é 5. 5 é divisível por 7 ou por 5? É por 5. Então, eu copio o 7, copio 1. 5 dividido por 5, 1. E o próximo número primo que eu vou colocar aqui é o 7. 7 dividido por 7, 1. Copio os outros números aqui. Feito isso, faço a multiplicação de todos os números que estão aqui do lado de fora. 2 vezes o 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 5, 40. 40 vezes o 7, 280. O que esse 280 vai significar dentro da minha conta? Ele vai ser o novo denominador de cada fração aqui em cima. Então, eu vou ter essa fração com denominador 280, mais essa fração com denominador 280, menos essa outra fração com denominador 280, igual a uma outra fração com denominador 280. Para achar o numerador de todas as frações aqui em cima, preciso fazer duas contas, que é dividir esse denominador por este denominador aqui, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador das frações originais. Então, começando, 280 dividido por 7 é igual a 40. 40 vezes 32 é igual a 1280. Vou repetir isso com as outras três. Então, 280 dividido por 8 é igual a 35. 35 vezes 19 é igual a 665. 280 dividido por 5 é igual a 56. 56 vezes o 23 é igual a 1288.
Feito todas as contas, tem os denominadores iguais, agora é só resolver as contas com os numeradores. 1.280 mais 665 é igual a 1.945. 1.945 menos 1.288 é igual a 657. Esse é o resultado final dessa adição e subtração dessas frações. Exemplo 2. 25 nonos menos 20 meios mais 42 meios. Primeiramente, então, vou resolver o MMC entre os denominadores 9, 2 e 2. Nesse caso, eu tenho dois números que são divisíveis por 2. Começo então, copio 9, que não é divisível por 2, e faço 2 dividido por 2, 1. Resolvo também esse aqui ao mesmo tempo, já que os dois são pares e eu consigo fazer em uma mesma divisão. 2 dividido por 2, 1. O 9, ele é divisível por 3. 9 dividido por 3, 3. Copio os outros números. O 3 também pode ser divisível por 3. 3 dividido por 3, 1, e copio os demais números. Feita essa parte, resolvo agora a multiplicação dos números que estão aqui do lado de fora. 2 vezes o 3, 6. 6 vezes o 3, 18. Esse MMC, que é igual a 18, ele vai ser uma nova fração com denominador 18, menos outra fração com denominador 18, mais outra fração com denominador 18. E isso vai ser igual a uma nova fração com o denominador 18. Agora vamos colocar a regrinha de dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 18 dividido por 9 é igual a 2. 2 vezes o 25, 50. 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 vezes o 20, 180. 18 dividido por 2 é o 9. 9 vezes o 42, 378. Tem os denominadores iguais, só resolver as contas com numeradores. 50 menos 180 é igual a menos 130. Menos 130 mais 378 é igual a 248. Esse resultado de 248 sobre 18, ele pode ser simplificado, tanto em cima quanto embaixo, por 2. 248 dividido por 2 é igual a 124. 18 dividido por 2 é igual a 9. Agora, eu não tenho como simplificar mais essa fração. Então, esse é o resultado final. Neste último exemplo, simplificamos a fração, o que significa que a reduzimos pelo seu divisor comum, ou seja, nesse caso aqui, pelo 2. Porque ambos os números, tanto do numerador quanto do denominador, são divisíveis por 2. Assim, tornamos a fração mais simples dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. Com base nos exemplos dados até este momento, vocês irão resolver os exercícios 1 e 2. Multiplicação de fração. Basta multiplicar os números de cima um pelo outro e os de baixo também um pelo outro, tendo como resultado outra fração que equivalem ao produto entre essas duas frações. Exemplo: 5 terços vezes 3 meios. Como dito anteriormente, multiplico os de cima um pelo outro e os de baixo a mesma coisa. Então eu faço 5 vezes o 3, 15. 3 vezes o 2, 6. É igual a 15 sextos. Porém, eu consigo fazer uma simplificação aqui. Eu posso simplificar tanto o numerador quanto o denominador pelo número 3. Isso significa que essa fração ela vai ficar 15 dividido por 3, 5. 6 dividido por 3, 2. O resultado final, 5 meios. Um lembrete. Se eu quiser transformar a fração 5 meios em um número decimal, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Então eu faço 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 vai dar 2 vezes. 2 vezes o 2, 4. 5 menos o 4, 1, vírgula, aumenta o 0. O 2 cabe 5 vezes dentro do 10. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então o número decimal que representa 5 meios é igual a 2,5. Com base nessa breve explicação sobre multiplicação de frações, vocês irão responder o exercício 1. Divisão de fração. Na divisão de frações, a regra é a seguinte. Primeiro, o numerador da primeira fração multiplica com o denominador da segunda. Segundo, o denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. Ou ainda podemos utilizar a seguinte regra. Copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração.
Exemplo, 10 quintos dividido por 2 oitavos. Utilizando a primeira regra, o numerador da primeira fração multiplica o denominador da segunda. E a segunda regra, o denominador da primeira fração multiplica o numerador da outra fração. O que isso significa? Que eu vou estar multiplicando isso em cruz aqui. Eu vou fazer 10 vezes o 8 e embaixo 5 vezes o 2. Isso vai ser igual a 10 vezes o 8, 80. 5 vezes o 2, 10. Posso simplificar tanto em cima quanto embaixo por 10. 80 dividido por 10, 8. 10 dividido por 10, 1. Quando eu tenho uma fração que o denominador 1, ele não precisa aparecer. Então a minha resposta fica sendo 8. Se utilizarmos essa outra regra, copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda fração, isso ficaria da seguinte forma: 10 quintos, vou multiplicar isso aqui agora pelo inverso da segunda. O que é o inverso de 2 oitavos? 8 meios. Multiplicação de fração, como vimos anteriormente, eu multiplico direto os números de cima pelos números de baixo. 10 vezes o 8, 80. 5 vezes o 2, 10. Faço a simplificação, porém agora eu vou explicar uma outra forma de fazer uma simplificação quando eu tenho números terminados em zero. Simplesmente corto o zero de cima com o zero de baixo. Eu vou ter 8 sobre 1. Como vimos anteriormente, quando o denominador da fração é 1, esse 1 não precisa aparecer. Então, meu resultado final é o 8. Ainda tem uma terceira forma de estar resolvendo essa divisão. Essa terceira forma consiste em fazer ela em um formato de fração. Como assim? 10 quintos sobre 2 oitavos. Para resolver essa divisão em formato de fração, eu vou utilizar a seguinte regra: multiplicar os números que estão do lado de fora e multiplicar os números que estão do lado de dentro. Multiplicando os números que estão do lado de fora, que irá virar o meu numerador. 10 vezes o 8, 80. 5 vezes o 2, 10. Faço a simplificação, corto os dois zeros. Me resta 8 sobre 1. Denominador 1 não precisa aparecer. Resultado final, 8. Então aqui eu passei para vocês 3 formas de estar resolvendo uma divisão de frações. Tendo como base essas explicações, vocês irão resolver o exercício 1. Quantidades na forma de fração. Observe como calculamos 1/3 de 900. Toda vez que eu tenho essa palavrinha de, significa uma multiplicação. Então eu estou fazendo 900 vezes 1/3. Como é uma multiplicação aqui, eu tenho que lembrar que esse número, se não aparece nada embaixo dele, eu tenho o número 1. Então aqui eu tenho uma multiplicação de frações. É só fazer a multiplicação direta, tanto com o numerador quanto o denominador. 900 vezes o 1, 900. 1 vezes o 3, 3. Toda fração é uma divisão. Não se esqueçam disso. Toda fração é uma divisão. Eu posso, em vez de simplificar, fazer 900 dividido por 3. 900 dividido por 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 9? 3 vezes. 3 vezes o 3, 9. 9 menos o 9, 0. Caiu 0. Não tenho o que fazer, coloco ele aqui. Caiu outro 0. Não tenho o que fazer, coloco ele aqui. Então, 900 dividido por 3 é igual a 300. Então, eu posso afirmar que 1/3 de 900 é igual a 300. E agora, como calculamos 1/5 de 300? Novamente, 1/5 de 300 é a mesma coisa que 300 vezes 1/5. Se eu não tenho o número embaixo do 300, eu tenho o número 1. É uma multiplicação, faço ela direto. 300 vezes o 1, 300. 1 vezes o 5, 5. Faço a divisão. 300 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 30? 6 vezes. 6 vezes o 5, 30. 30 menos o 30, 0. Caiu esse 0. Coloco o 0 no resultado. 300 dividido por 5, então, é igual a 60. Então, podemos afirmar que 1/5 de 300 é igual a 60. E 2/5 de 300? Eu tenho, então, 300 vezes 2/5. Se eu não tenho nada embaixo desse número, eu tenho o número 1. Faço a multiplicação direta. 300 vezes o 2, 600. 1 vezes o 5, 5. 600 dividido por 5. O 5 cabe uma vez dentro do 6. 6 menos o 5, 1. Caiu 0. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? 2 vezes. 2 vezes o 5, 10. 10 menos 10, 0. Caiu o 0. Se não tem nada para fazer, coloco ele no resultado aqui em cima. 600 dividido por 5 é igual a 120. Então, eu posso afirmar que 2/5 de 300 é igual a 120. Então, eu posso afirmar que 2/5 de 300 é igual
a 120. E 2/5 de 60, eu tenho 60 vezes 2/5. Se eu não tenho nada embaixo desse número, eu tenho o número 1. Faço a multiplicação direta. 60 vezes o 5 é igual a 120. 1 vezes o 5 é igual a 5. 120 dividido por 5. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 12? 2 vezes. 2 vezes o 5, 10. 12 menos 10, sobra 2. Caiu 0. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? 4 vezes. 4 vezes o 5, 20. 20 menos o 20, 0. Então, 120 dividido por 5 é igual a 24. Portanto, 2/5 de 60 é igual a 24. Tendo como base essas explicações, vocês irão resolver o exercício 1. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Na próxima aula, eu posto a correção desses exercícios. Então, até a próxima e tchau!